Por isso, quero falar sobre o descanso para o alma. Amém? Não sei se alguém aqui está cansado, está com o alma cansada, não? Pero também he corrido um pouquito da escola dominical, que estava falando pastor Gerson, e por el pouco que he visto, estava falando sobre a batalha espiritual que temos, não? Como somos acosados todos os dias, e vivemos um tempo complicado, irmãos, um tempo convulso, um tempo complexo, não? Em quase todas as áreas da vida, não? Terminamos o ano com guerra, estamos com outra guerra, não? Aí, conflitos não resueltos, e vemos todo isto, e a vezes, não, isto de alguma forma também nos afecta, não? Eu confesso a los hermanos que há semanas que eu evito ver as notícias, não? São tantas coisas malas que a vezes, não, que também que nos hace mal, não? E todo isto, esta inestabilidade política, econômica, ahora o preço de los combustíveis, e sabemos que não são só os combustíveis, pero todo está subindo, não? E isto todo causa muito estresse, medo, angústia em la gente. E quando nós também miramos a nosso alrededor, vemos pessoas cansadas, pessoas agotadas emocionalmente, espiritualmente. Vemos pessoas, às vezes, agobiadas, cansadas da vida, desesperançada, incluso gente jovem, não? Às vezes uno pensa que isto é adulto, não? Pero às vezes gente jóvenes. Eu creio que todos han acompanhado, ou ao menos han sabido, esta semana, não, a notícia trágica de uma chica de 25 anos que estava cansada de viver, não, que foi a los tribunales, que lutou contra seus padres por poder morir. Bueno, morir é para hablar uma palavra suave, não, porque isso não foi uma morte, não, normal. E pessoas envueltas em tantos problemas e conflitos personais, pessoas que a vezes se acuestam, pero não dormem, não, que dormem, pero siguen cansadas. E eu diria que para essas pessoas falta esse descanso, não? O descanso verdadeiro, o descanso para o alma, o descanso que só Cristo pode dar. Não há outro, não há medicina, não há nada que pueda dar esse descanso que só Cristo pode dar. Amém? Queria ler um texto que está no livro de Hebreu, capítulo de número 4. Vamos ler o 3, depois vou saltar ao versículo 8. Hebreu, capítulo 4, versículo 3, e depois vamos ao versículo 8. E diz assim: Pero los que hemos creído, entramos en el reposo conforme a lo que dijo Dios. Ahora vamos al 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, não hablaria después de outro dia. Por lo tanto, aún queda um repouso para o pueblo de Deus, porque ele que ha entrado em su repouso também ha reposado de suas obras, como Deus reposou de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel repouso para que ninguno caiga imitando el mismo ejemplo de la desobediencia. Padre querido, Deus Santo, te alabo e te glorifico. E nesta manhã, como sempre, Padre, estou em total e completa dependência tuya, Senhor. Ó Deus, para que tu Espírito, Senhor, use este vaso frágil, Senhor, para glorificar tu nome e para falar a cada um, Senhor, aqui. Ó Deus, lo que tu deseas, Senhor, e que tu puedas confirmar tu palavra em cada coração, Padre. Todo espírito que se opõe a ti, repreendemos em nome de Jesus. Que cada pensamento, cada mente, Senhor, agora, esteja cautivo solo a tu palavra, Senhor.
e que tu palavra, Senhor, seja como essa espada de doble filo que penetre, ó Deus, no mais profundo de cada coração, ó Deus, traindo vida, Senhor, para a honra e glória tuya, em nome de Jesus. Lo que o autor de Hebreu está falando aqui, hermanos, solo para, assim, os que não sabem, ubicar um pouco o contexto deste livro. O autor deste livro escreve para alertar ao pueblo, a los cristianos, porque nesta época os cristianos estavam bajo uma profunda e grande persecução. E ante o Império Romano, os judíos tinham muitos direitos, não? Incluso eram, de certa forma, reconhecidos, não? Tinha liberdade de culto e tudo mais, não? Então, era um dos pueblos que tinha um favorecimento, vamos falar assim, ante o Império Romano. E já os cristianos, nesta época, não, estavam sendo duramente perseguidos. E também temos que recordar que naquela época, quase 100% de los cristianos eram judios. E muitos de estes hermanos estavam tentados volver atrás, não? Dar um passo atrás, refugiar-se bajo, não, este manto judio, não? E o autor aqui, o livro todo está falando disso, deste peligro, não? De volver atrás, não? De abandonar a fé e tal. E ele estava falando aqui, sendo como uma metáfora. Ele está falando que, todavia, não, eles não haviam entrado en el descanso, não, porque ele está falando aqui que se aquele descanso que havia prometido Josué quando eles saem do Egito já se houvesse cumprido, aquele foi como um tipo del verdadeiro descanso que Deus tem preparado para cada de nós. Amém? Então, Josué pudo introduzir o povo em la terra prometida, eles tiveram um descanso, pero el descanso verdadeiro, el descanso para el alma, se entra por la fé. Amém? É o que o autor disse, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Amém? Solo se pode entrar en este reposo quando creemos, como ele disse aqui, está falando, não, que se Josué houvera dado el repouso, não hablaria de outro dia. Depois ele disse no 9, portanto, aún queda um repouso para o pueblo de Deus. E este repouso, hermanos, tem duas etapas. A primeira etapa, para entrar em la segunda etapa, tem que entrar em la primeira. E a primeira etapa é quando nós abrimos nosso coração e deixamos que Cristo entre em nossa vida, quando recebemos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Aí nós entramos em este repouso. Pero sabemos que este repouso é temporal. Mientras estamos aqui, pero há um repouso eterno. Amém? E os que hemos entrado en este repouso, já de receber a Cristo, também temos garantizado o repouso eterno. E se queremos começar por el princípio, como he dicho, o verdadeiro descanso, solo Cristo pode dar. Assim que o primeiro que tienes que fazer é ir a Cristo com fé, entregar sua vida, entregar sua carga a Ele. Em Mateus 11, 28 e 29 disse, veni a mim todos os que estáis cansados e cargados, e eu os haré descansar. Llevar mi jugo sobre vosotros, aprended de mim que sou manso e humilde de coração, e hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi jugo é fácil e ligeira mi carga. Ele disse que os que vão a Cristo, o próprio Jesus está falando, está invitando, disse, veni a mim. Todos os que estáis cansados, os que estão levando um sobrepeso, não? Veni a mim, e eu os haré descansar. Amém? E aqui ele disse, e hallaréis descanso para vuestras almas. É esse descanso que o Senhor nos quer dar. E só pode descansar aquele que encontrou abrigo en el Senhor.
¿Tú encontraste abrigo en el Señor ya? En el Salmo 91, versículo 1 al 4, es un salmo muy bonito, pero no es un salmo decorativo, tampoco es un salmo amuleto, ¿no? Que tú pones la Biblia abierta en este salmo, en la mesita de tu salón, para que eche fuera, ¿no? Las malas vibraciones o malos espíritus. No, hermanos, este salmo es para vivirlo. Es para leerlo y creer en lo que está escrito aquí. Amén. Solo tiene efecto si tú lo lees y lo crees. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Amém? Se tu não estás abrigado, não, al abrigo del Altísimo, não podrás descansar. Eu digo ao Senhor, tu eres mi refúgio, mi fortaleza, el Deus em quem confio. Solo Deus pode livrarte de las trampas del cazador e de mortíferas plagas, pois te cobrirá com sus plumas e bajo sus alas hallarás refúgio. Amém? Estou com uma versão um pouco diferente, creio que a maioria tem, pero não creio que se entende bem. E a figura deste salmo, não, para mim, quando leio, eu me recuerdo de uma cena de minha infância, não? Eu fui criado no campo hasta os 5 anos, não? Meus padres tinham mais de 100 gallinas de toda raça que tu puedes imaginar, incluso meu animal de estimação era uma gallina, não? Uma negrita de patita corta, com uma crestita, não? Que ponia ovos azules, não? E eu andava com ela para arriba e para abaixo, não? E veia muitas vezes que quando elas estavam aí com seus pollitos, não? Uno não podia acercar-se. Elas antes que eram mansas, tranquilas, pero quando estava aí com os pollitos se poniam, uno se acercava e abria as alas assim, não? Amenazante. E várias vezes também las vi, não? Aí bajo la lluvia, abrigar todos os pollitos aí, está aí aguantando a lluvia, não? E mientras os pollitos estavam aí abrigaditos. E he visto uma cena também em internet de uma águila que tinha sumido aí num sítio muito alto, em um penhasco, e ela estava toda coberta de neve, só com a cabecita para fora, e de repente ela se levanta, se sacude a neve, e aí abaixo estavam os pollitos, calentitos, protegidos. Mira lo que dice ese salmos, ¿no? Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas estarás seguro. Amén. Bajo las alas del Altísimo, hermanos. Solo puede descansar el que hizo del Señor su pastor y su cuidador. ¿El Señor es su pastor? Eu creio que é de poucos aqui, hein? El Senhor é su pastor? Amém. Então, te asseguro, nada te faltará. É o que disse aqui, não? Disse, el Senhor é mi pastor, nada me faltará. Em lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a águas de repouso me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justiça por amor de su nombre. La escena, ¿no? Claro, aquí en los campos vascos se ve mucho esto. El pastor lleva las ovejas a un sitio hermoso, verde, con mucho pasto, ¿no? Y ahí tiene un riachuelo, ¿no? Y ahí las ovejas comen, beben, descansan. ¿Y qué hace el pastor? Está ahí, cuidándolas, protegiéndolas contra los lobos, ¿no? Contra los animales rapaces. Así es el Señor, hermanos. Es nuestro pastor, el que nos cuida. Amén. Y aquí dice que nada, no está hablando, no, algunas cosas, no, a lo mejor lo más importante, no, aquí dice nada me faltará. Amén. Solo puede descansar, hermanos, aquellos que están calmados en los brazos del Señor.
há um salmo precioso de Davi, o Salmo 131, versículo 1 e 12, diz: Senhor, mi coração não é soberbio, ni mis ojos altivos, não ando tras las grandezas, ni em coisas demasiado difíceis para mim, sino que he calmado e he acallado mi alma, como um ninho destetado en el regaço de su madre, como um ninho destetado está minha alma dentro de mim. Que preciosidade, não? A figura que está falando Davi aqui, veio que há muitas males, veio uns quantos no, cochecitos aqui, não está falando a mais adentro, não? Então, está falando no, de um ninho, não? Agora, sabe que também já sou abuelo, não? E minha netecita vai a cumprir um ano este mês que vem, não? E é uma cena quando o bebê, depois que amamenta, que está com a barriguita llena, ¿no? Os padres ou a madre põem em seu ombro, dão umas tapitas, ¿no? En la espalda, erutan, e depois que hacen? Duermen, tranquilamente, placidamente, ¿no? E Davi estava falando que ele era como este bebê em los braços do Senhor, que havia amamentado, que havia sido cuidado por Deus e estava aí, no, tranquilamente, no, descansando en el braço del Senhor. Pero aqui, neste salmo, queria detener um pouquinho mais e podíamos perguntar, que isso Davi ter esta alma serena e sossegada como um bebê que acabou de amamentar? Pois sabemos que Davi não teve uma vida fácil, não? Desde que foi chamado por Deus, aí começou seus problemas. Não estuvo mais de 10 anos em peligro de vida, huyendo de Saúl, escondendo-se em cuevas, em cavernas. Não teve uma vida difícil, todo por causa da envidia, da loucura, não, de Saúl. E as más, mesmo depois que assumiu o reino, teve um montão de problemas com sua família. Pero eu penso que muitos de los salmos Davi escreveu em estes 12, 13 anos que estuvo huyendo de Saúl, nos salmos preciosos, nós vemos as próprias imagens que usa sempre de campo, de cavernas, coisas que estava vivendo aí. E esse sofrimento, isso com que escrevera salmos preciosos, que hoje nos alienta, que hoje nos traz ânimo e todo. Pero o próprio Davi nos dá a resposta, não, a isto, el porquê tinha esta alma serena e sossegada. E a resposta está no versículo 1. Ele habla de 3 realidades do coração humano que causam muito estresse, agitam el alma. Ele habla de um coração soberbio, de ojos altivos e a búsqueda de grandeza. Uma pessoa que vive essas 3 realidades, que tem um coração soberbio, ojos altivos e vive em búsqueda de grandeza, é uma pessoa que não pode ter o coração tranquilo e sereno. Vê que ele não está falando de nenhum problema externo aqui, irmãos. Ele não está falando de las persecuções de Saúl, não está falando de seus inimigos, não está falando de nada externo. Ele está falando de 3 coisas internas, não, de 3 pecados do coração, não? E sabe que estes dias, eu, depois de já de muitos anos, he vuelto a estudar, estou fazendo uma maestria em missiologia, e uma das assignaturas, o professor estava falando de um livro, e justamente ele estava falando a los pastores e missioneros, não, a importância de cuidar, não, e o autor do livro usa uma expressão, não, el mundo interior. Não, ele disse que em nossas vidas temos o mundo exterior, o mundo que se vê, não, nossas atividades, o que somos, nossa profissão e tal, não, o que aparentamos a la gente,
pero por dentro tenemos el mundo interior, lo que somos realmente. Y a veces nosotros cuidamos más del mundo exterior, de nuestra apariencia, de lo que queremos que la gente vea, de lo que somos realmente. Entonces él estaba hablando en el libro de un episodio que ocurrió ahí cerca de su barrio, que su barrio era un barrio, un suburbio precioso, todo perfecto y tal, pero de repente hubo un problema en el suelo y el suelo, ¿no?, se hundió y se tragó varias residencias ahí. Entonces ele estava hablando que quando nosotros no cuidamos el mundo interior, estamos em peligro de sofrer um afundamento, porque em algum momento este hueco que está aí escondido vai hundir, e nosso mundo exterior também se vai hundir junto. E aí ele estava falando deste dever de cuidar desse mundo interior. E eu estava lendo Provérbios nesta tradução aqui, estou com a Reina Valera 2020. Eu sempre he leído em la outra e nunca havia visto esta tradução aqui, não? Deste Provérbios de número 4, apenas um versículo. E me chamou a atenção o versículo 23. Dice: vigila atentamente tu interior, porque de él mana la vida. ¿No? La mayoría de las traducciones dice que tenemos que guardar, ¿no?, nuestro corazón, que de él no tiene las salidas para la vida, ¿no? Pero aquí está hablando de interior, está hablando, vigila atentamente tu interior, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hermanos, tener este cuidado de cuidar de nuestra vida interior, amém? Para que em algum momento não soframos este afundamento, não? E aí, eu poderia entrar em várias áreas aqui, pero não quero por el tempo, não, aqui quero. Então, voltando ao texto aqui que hemos leído, aqui Davi está falando de três coisas, não? Três pecados del coração. Ele diz, primeiro, el coração soberbio, es decir, uno que tiene el corazón soberbio se cree mejor que los demás y por esto busca alimentar las apariencias de una vida superior y exitosa, ¿no? Una persona que es arrogante, hermano, nunca te va a decir que su vida no está bien. Tú le preguntas como, bien, oh, estupendo, siempre, ¿no? Siempre está, ¿no?, en victoria, nunca va a reconocer, nunca va a pedir ayuda. Às vezes eu me surpreendo, eu vejo pessoas, às vezes, na igreja que nunca pedem oração. Eu, quando mando minhas cartas de oração a Brasil, eu pido um listado de pedido de oração, porque eu necessito muito as orações, irmãos. Se não fossem as orações de los santos, eu não estaria em pé. Eu lo reconozco. Pero há gente que sempre aparenta que está bem, não? Busca a admiração, a aprovação de los demás, e isto, hermano, é cansador. Uno que vive uma vida assim, isso é cansador. E aqui disse também, ojos altivos. Se compara todo o tempo com os demás, sempre buscando señales de fracasso na vida ajena para reafirmar sua superioridade. Isso também é cansador, irmãos. Ojos altivos, uno que sempre se está comparando a los demás, hermanos. Nós não temos que comparar com nadie. Amém? Las comparações não é algo de Deus. Não favorece este descanso, não? ¿Os acordáis de Juan el Bautista? Para mim é um exemplo tremendo. Um homem que vino, não? Há profecias no Antigo Testamento que hablava de ele. Um homem que foi dado por profecia a seus padres, hablaram de ele, todo um texto falando de ele.
¿Sabe cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? Según los teólogos, unos 6 meses. Y aún así, Jesús dijo que de los nacidos de mujer, ninguno fue mayor que Juan. Hermanos, no es el tiempo, no es la cantidad, es la calidad y es hacer exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amém? Quando já Juan não, estava aí já declinando su corto tempo, e vêm uns, aí está no capítulo 3 de Juan, e ele disse a Juan, mira, ¿te acuerdas daquele Jesus que bautizaste aí en el Jordão, tal qual? Sim, sim. Mira, ele está haciendo mais discípulos que tu. Toda a gente vai em pos de ele. ¿Cree que esta gente foi falar isto aí com algum motivo bueno? Não. Queria ver se seu coração, sacar este coração soberbio, essa altivez. E qual foi a resposta de Juan? Ele disse, eu nunca he dicho que eu sou o novio, eu não sou o novio, eu sou o amigo del novio. Ele é o novio. Incluso Juan, ele podia haver cedido à tentação também quando estava aí no Jordão, vindo os teólogos da época, os escribas e fariseus e tal, perguntando, mira, quem eres tu? A gente está falando que tu eres o profeta, eres tu? Ele disse, não. Estão falando que tu eres Elias, porque eles creem nessa profecia de Malaquias 4, não? Ele disse, não sou. Tu eres Jeremias? Não, tampouco. ¿Eres el Mesías? No. Ele podia falar, bueno, es que a lo mejor soy, no sé. ¿No? Pero él dice esto. Él dice, no soy. Bueno, entonces, ¿quién eres tú? ¿Se no eres ninguno de estos? Dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Ese soy yo. Ele sabia quem era. E uno que sabe quem é, que sabe lo que Deus lhe ha dado, não se compara com nadie. Não está, mira, eu estou indo melhor, o outro estava. Não, hermanos, isso é cansador. Somos lo que somos lo que Deus nos ha dado. Amém? Tu tienes lo que Deus te ha dado. Esté contento com lo que Deus te deu, com os dones que te ha dado, com a capacidade que te ha dado, com a família que te ha dado. Esté alegre e contento. A outra coisa, a búsqueda por grandeza. Bueno, está dentro disso que eu falei, não? Que valora mais a imagem, busca destacar-se por encima de los demás, deseja ser alabado, reconhecido por las personas, e todo isso se vuelve muito cansador. O descanso vem, hermanos, quando encontramos a humildade e a santidade de uma vida que busca agradar e alegrar o coração de Deus, como Juan el Bautista. Mi tempo era esse, mi ministério é hasta aqui, não? E eu estou contente e feliz. Quando encontramos esta humildade, hermanos, não? Aí encontramos também esse descanso. Só pode descansar aquele que confia em Deus e tem seus pensamentos puestos em Ele. Isaías 26, 3 e 4 disse, tu guardarás em completa paz, quem? Aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti ha confiado. Confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é fortaleza eterna. Que bueno, veo que tem este versículo aí, memorizado. Muito bem, não? Então, aqui está falando que o Senhor guardará em completa paz aquele cujo pensamento em ti persevera, irmãos. Amém? Quando temos aí, e a figura, não, desses versículos é de alguém que está protegido, seguro dentro de uma fortaleza,
luchando contra os malos pensamentos e perseverando em pensar coisas buenas. Um pouco também escutei aqui na escola dominical, em las promessas da palavra de Deus, em sua bondade, como isso o profeta Jeremias, em meio ao caos, o dolor que estava vivendo, ele expressou sua fé e sua esperança. Os recordais, não? Que Jeremias foi aquele profeta que estuvo aí em Jerusalém, quando Nabucodonosor invadiu a cidade, destruiu, queimou, não? Levou os melhores ao cautiverio, e aí com ele quedou, não, os pobres, os cojos, aqueles que não tinham nada que oferecer ao imperador. Ele quedou aí, em meio a essa destruição, a este caos. E há uma preciosidade no livro de Lamentações. É verdade que a tradução do castelhano não é como lá do português, sabe que a tradução do português sempre é a melhor, é a que, não, que está mais cerca do original. E, bueno, pero encontrei uma tradução em castelhano que também está bem, não? Em Lamentações 3, 19 ao 23, diz: sempre tenho presente este terrível tempo, mientras me lamento por mi pérdida. Não obstante, aún me atrevo a ter esperança. Ele estava falando. Mira, em meio ao caos, a lo que ele veía, ele disse: aún me atrevo a ter esperança. Quando recuerdo lo seguinte: el fiel amor del Senhor nunca se acaba. Sus misericórdias jamás terminam. Grande é sua fidelidade, sus misericórdias são novas cada manhã. Amém? Ele disse: mira, estou vivendo este caos, todo esto, pero eu me atrevo a ter esperança. E na tradução do português disse: eu quero trazer a minha memória, a minha mente, lo que me pode dar esperança. Amém? Las coisas, a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, disse: isso quero trazer a minha memória, lo que me pode dar esperança. É isso que tu estás traindo a sua memória? Coisas que te dão esperança? Quando estamos confiados em Deus, irmãos, com nossos pensamentos firmados em sua palavra, em suas promessas, não nos atemorizaremos com as malas notícias. Como dijo o salmista também em Salmo 112, 1, e o versículo 7 diz: dichoso aquele que teme al Senhor e em seus mandamentos se deleita em gran maneira. Agora escuta bem: não tendrá temor de malas notícias, su coração está firme, confiado en el Senhor. Como a vezes, hermanos, uma mala notícia nos derrumba. Qualquer um de nós. Estamos bem, nossa vida está em seu ritmo, em seu curso, e de repente recebemos uma mala notícia. Não? De um ser querido, não? Vamos fazer um exame rutinário e de repente o resultado não é o que esperamos, não? E a vezes estas coisas são muito fortes e nos derrubam. Pero aqui está falando que quando nós tememos ao Senhor e nos deleitamos no Senhor, nós não vamos nos atemorizar com essas malas notícias. Hoje em dia, na televisão, especialmente em las notícias, se hacemos aí, se passamos aí em um colador, eu creio que nem 10% se salva. Todos são malas notícias. É aumento de isso, é aumento de outro, é a guerra não sei o que, e o outro. Não? E muitas vezes todo isso também causa temor. Não? E já estou quase terminando, e de los grandes inimigos de esta paz e del descanso, quizás seja o inimigo número 1, que é, a ver se me ajudam, o inimigo número 1 de la paz e del descanso é, mientras pensam, vou tomar uma aguita. Todavia, não he escuchado nada. ¿Ah? El devorador. Vale.
Alguém mais? La poca fé? Bueno, também. Pero todavía não ha hablado lo que espero oír. Tem que ver com o coração, sim, pero... o pecado também. Estou falando de la ansiedad, hermanos. La ansiedad. Dicen los médicos que la enfermedad número 1 actualmente, el remedio que más se vende son los ansiolíticos. E a ansiedade leva a depressão, a crises de pânico, e etc., e etc. Não? Uno que vive em estado de ansiedade não pode estar em paz. Não? É por isso que o apóstolo Pedro nos disse que nós somos incapazes de sobrellevar esta ansiedade. E o que temos que fazer com nossa ansiedade, que é? Está aí em 1 Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vosotros. Nós não temos capacidade de sobrellevar esta ansiedade. Temos que echar sobre Cristo. Amém, irmãos? Sobre Cristo, para que ele nos ajude a levar isto e a vencer. E o mesmo conselho nos deu o apóstolo Pablo. Em Filipenses 4, 6 e 7, diz: por nada estem afanosos, outras traduções dizem ansiosos, antes bem, em todo, mediante oração e súplica com ação de graças, sejam dadas a conhecer suas petições delante de Deus. Agora, escucha bem. E a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Um coração em paz, uma mente em paz, só pode estar guardado quando está livre de la ansiedade. O que temos que fazer com a ansiedade, segundo Pablo aqui? Apresentar a Deus. É decir, todo o que nos passa, Senhor, esto, Senhor, eu não puedo, ajuda-me. Amém? E crer que quando creemos, é que experimentamos esta paz. E só pode descansar aqueles que aprenderam a não preocupar-se com o mañana, que aprenderam que o reino de Deus deve ter prioridade em nossas vidas. Amém? Em Lucas 12, a partir del 22, diz: a seus discípulos Jesus les dijo: por isso les digo, que não se preocupem por sua vida que comerão, nem por seu corpo que vestirão, porque a vida é mais que o alimento e o corpo mais que a roupa. Considere os cuervos que nem siembra, nem ciega, não tem bodega, nem graneiro, e sin embargo Deus los alimenta. Quanto mais valem ustedes que las aves. Quem de ustedes, por ansioso que esté, podem fazer algo tão pequeno? Por que se preocupam por los demás? Considerem os lírios como crescem, não trabalham, não hilam, pero les digo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como uno de estos. E se Deus viste assim a la hierba del campo, que hoje é e amanhã é echada al horno, quanto mais hará por ustedes, hombres de pouca fé. Ustedes, pues, não busquem que han de comer, ni que han de beber, ni estén preocupados, porque os pueblos del mundo buscan ansiosamente todas essas coisas, pero el Padre de ustedes sabe que necessitam estas coisas. Mas buscar primeiramente el reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas os serão añadidas. Assim que não os afaneis por el dia de mañana, porque el mañana trairá su afán. Basta cada dia seu próprio mal. Amém? Jesus está falando mais claro que isso, impossível. De não preocupar-se com o amanhã, com o que vamos a comer ou beber, não? E às vezes sim que nos preocupamos quando uno está sem trabalho, não? Quando uno não sabe se vai chegar a fim de mês, não? Quando tem deudas e várias coisas. Pero aqui está falando que nós temos que confiar em Deus, temos que buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Amém?
E disse que quando hacemos isso, quando invertimos esta prioridade, quando Deus vem de primeiro e as outras coisas de segundo, terceiro e para abaixo, aí disse que o Senhor cuidará de nós. Amém, irmãos? Aleluias. E o compromisso de Cristo é cuidar e proveer para aqueles que têm prioridade por seu reino, que têm por prioridade fazer a obra de Deus. Quando o reino de Deus ocupa o último lugar em nosso listado, então perdemos esta bendição de seus cuidados e provisão. Não? De la mesma forma como Deus nos provê e nos bendice quando nós le ponemos por prioridade e seu reino, se nós invertimos isto, perdemos esta bendição. E quero terminar com algo muito prático, de alguém que logrou encontrar a paz, e prometo que este é o último e se acabou, vale? Estou falando de uma pessoa que encontrou paz e descanso em meio a uma grande tempestade. Quando sua vida peligrava, ele permaneceu em paz e foi de bendição para muitos desesperados a seu alrededor. De quem estou falando? Livro de Hechos 27, estou falando de Pablo, quando Pablo foi levado cautivo, preso, desde Cesareia a Roma, e aí eles fazem a embarcação para em la isla de Creta, e o Senhor lhe revela que eles deviam quedar aí, passar o inverno, porque senão iam ter muita perda. Ele vai, habla com o comandante vai, pergunta aos marinheiros, dizem que vá, o tempo está bueno, podemos ir, não? E preferiu escutar os técnicos, não? E aí a nave foi arrastrada por uma corrente, por uma dana, não? E estava aí já a embarcação ao ponto de hundir-se, a gente desesperada, sem comer por vários dias, peleando para salvar suas vidas, não? E aí lemos este texto precioso que está capítulo 27, desde o versículo 20, diz: durante muitos dias não puderam ver-se o sol nem as estrelas, e a forte tempestade nos seguia azotando, assim que já havíamos perdido toda a esperança de salvação. Então, Pablo, como hacía já muito que não comíamos, quem está falando isso é Lucas, né? Se puso em pé em meio de eles e dijo: certamente habría sido conveniente haber-me hecho caso e não zarpar de Creta, se houveram evitado este dano e esta pérdida. Apesar de ello, os aconselho que tengáis bom ânimo, pois ninguno de vosotros perderá a vida, solo se perderá a nave. E eu sei, porque esta noite ha estado comigo el ángel del Dios, de quem sou e a quem sirvo, e me ha dicho: Pablo, no temas, es necessário que comparezcas ante César. Además, Deus te ha concedido que todos os que navegam contigo salgam ilesos. Portanto, amigos, ânimo, pois confio em Deus e sei que ocorrerá tal qual me ha dicho. Sem dúvida, chegaremos em alguma isla. Em meio a este caos, a essa situação de medo, de pânico, a gente lutando por suas vidas, estava um homem que tinha seu mundo interior arreglado. Tinha um homem que tinha paz de espírito, que tinha um homem que realmente tinha uma relação firme com o Senhor. E apesar do caos a seu alrededor, a alma, o coração de Pablo estava calmado, estava sereno, estava anclado no Senhor. E por causa de isto, ele pudo salvar não apenas sua vida. Eu não sei se vosotros se han dado conta que parece que Deus está falando: mira, tu eres mi hijo, eu te vou a salvar sí ou sí, pero também te he dado como um bônus los 276, creio, ¿no? De los prisioneiros e mais a tripulação desta embarcação. Eu darei todos a ti. Todos saldrão ilesos desta. Amém? Ele foi de bendição para todos aí, irmãos.
E só uma pessoa que está com seu mundo interior arreglado, em plena paz, em descanso de alma, pode ser de bendição para aqueles que estão ao redor. Amém? Porque uno que está aí arretreado e atribulado e tal, como vai ajudar a los demás? Temos que, primeiramente, cuidar de nós, de nosso coração. Amém? Baja sua cabeça. Padre querido, te dou graças, Senhor, alabo tu nome. Oh Deus, que cada de nós que estamos aqui, e me incluo eu também, Padre, podamos experimentar este descanso para el alma, Padre. Oh Deus, todos os dias, Senhor, se, oh Deus, nós estamos deixando levar por as circunstâncias, por alguma destas coisas, Senhor, oh Deus, estamos perdendo ou saindo de este descanso. Ajuda-nos a volver outra vez a este descanso para nossa alma, Senhor. Oh Deus, que estemos anclados em Ti, Padre. Aleluia, Senhor, confiados em Ti. Oh Deus, cuidados por Ti, bajo Suas alas, Senhor. Oh Deus, em Seus braços, que estemos, Senhor, oh Deus, em Tus manos, Senhor. E que nossa prioridade seja Tu reino, Padre. Buscar Tu reino e Tu vontade, Senhor. E sabemos que todo lo demás cuidarás Tu, Senhor. En el nombre de Jesus. Se há pessoas aqui agobiadas, angustiadas, Padre, oh Deus, passando por momentos difíceis, Senhor, oh Deus, que não estão vivendo este descanso para suas almas, que por meio de seu Espírito, Senhor, Tu puedas bendecir a cada Senhor, e através de Tu Espírito, Senhor, trazer refrigério, Senhor, oh Deus, paz a seus corações, Senhor, em el nombre de Jesus. Amém.